Olá, gente, uma aula bem rapidinha aqui para vocês, para o 7º ano, sobre o Renascimento, que é um dos temas fundamentais para a gente compreender o início da Idade Moderna, para a história das nações europeias, né, que vão estar se transformando em estados modernos. E aí nós temos então o evento do Renascimento como esse importante evento cultural que estará acontecendo na Europa ali por volta do final do século XIII, XIV, indo até o século XVI e século XVII. Então foi um evento muito importante que faz parte aí de vários processos de transformação para a história das nações europeias, né, o que viria a ser os estados modernos. Então, só fazendo uma recapitulação na linha histórica, né, da humanidade, nós temos aí a divisão da história em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. E para a gente entender um pouco a Idade Moderna, a gente precisa ver as características da sua idade anterior, que foi a Idade Média, compreender como estava a cultura na sociedade medieval, para poder compreender o processo que levou a toda essa transformação que viria a acontecer para a Idade Moderna. Então, como era a cultura medieval, né, antes de surgir todo o processo de renascimento. Bom, a cultura medieval é uma cultura altamente religiosa, como eu já expliquei no vídeo anterior. Vale lembrar que cabia à instituição religiosa cuidar principalmente, não só propriamente da religião em si, proibindo outras manifestações religiosas, inclusive, como também a questão da educação e da própria cultura em si. A questão de danças, festivais, feriados religiosos, você vai ter aí a presença do cristianismo muito forte na cultura medieval. Então, é uma forte presença da religião cristã, né, onde a religião medieval estará inserida dentro do campo da cultura, da ciência, da medicina, da religião propriamente dito, e também da arte, um forte controle sobre o pensamento social. Então, você vai ter aí uma sociedade medieval altamente religiosa, onde a religião estará fazendo parte da cultura da maioria do pensamento das pessoas, né? A maioria dos pensamentos dos medievais. A medicina, como se olhava a medicina através da religião, como se olhava a arte através da religião, como se olhava a ciência através da religião. Então, a religião estará permeando a sociedade medieval e toda a sua cultura. Vale lembrar que também vai existir uma cultura popular na Idade Média, em lugares principalmente onde a religião cristã ficará mais distante, né? Afinal, estamos falando de um grande continente pertencente a essa Idade Média. Em alguns lugares, você vai ter uma cultura popular forte, principalmente voltada para as danças, tá? As danças populares dançando aí no intervalo dos trabalhos agrícolas. Então, você vai ter uma cultura popular também presente nas manifestações regionais e locais, aonde aí a presença da religião não era tão forte assim. Mas, de uma forma geral, a sociedade medieval é uma sociedade culturalmente religiosa, onde a religião estará presente em todas essas questões, cultura, ciência, arte e medicina também. Então, teremos aí a presença da religião cristã em todos esses setores. Temos aqui, então, uma figura, né, dos cristãos, dos monges, lendo, né, a maioria das pessoas da sociedade medieval não sabiam ler, não sabiam escrever. Isso eram práticas religiosas, inclusive. Bom, dando prosseguimento, então, nós teremos essa cultura medieval. A partir do século XIII, século XIV, começa o processo de transformação da sociedade medieval e que vai gerar o movimento do Renascimento. Então, o movimento do Renascimento está associado principalmente a dois fatores: as cruzadas, que são expedições religiosas e militares, que vai ter como objetivo recuperar a Terra Santa. Terra Santa é a cidade de Jerusalém, que era uma cidade muito importante para o cristianismo lá naquela época, e ele percebeu que nessa região da Terra Santa, nessa região do Oriente, existiam outras religiões, islamismo, judaísmo e até o próprio cristianismo ortodoxo, fazendo com que o cristianismo ocidental não tivesse tanta força nessa região do Oriente. Então, as cruzadas tiveram esse objetivo de recuperar a Terra Santa, de fazer a Terra Santa voltar para o poder do cristianismo ocidental.
Outro evento muito importante associado ao movimento do Renascimento foi a queda de Constantinopla. Constantinopla, nessa época, era a capital do Império Bizantino, que ficava principalmente voltado para a região do Oriente, no antigo Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino. A sua capital era Bizâncio, que depois passou a ser conhecida como Constantinopla, que hoje é Istambul, a capital da Turquia. A capital da Turquia é Ankara, tá? Mas Istambul é considerada como a sua segunda capital por sua importância política e econômica nos dias de hoje. Bom, então a queda de Constantinopla, com a invasão dos turcos otomanos naquela região, fez com que muitos bizantinos, os moradores daquelas regiões, fossem para o lado mais ocidental, para a Grécia, para a Itália, né, o que vai ser esses países depois. Mas passassem a fugir para essas regiões do Mediterrâneo, levando consigo, então, as suas práticas culturais. Então, não só as cruzadas permitiram um encontro cultural entre o Ocidente e o Oriente, mas aí tem as cruzadas, né, o mapa das cruzadas que aconteceram, mas não só as cruzadas, mas também a própria queda de Constantinopla fez com que as pessoas que morassem nessa região passassem a procurar abrigo nas regiões mais ao Mediterrâneo. Então, você vai ter um choque cultural muito grande. Consequência de tudo isso, consequência tanto das cruzadas quanto da queda, né, de Constantinopla é um encontro inaugural entre o Ocidente e o Oriente, né, onde as cruzadas tinham esse caráter militar e religioso de recuperar a Terra Santa, e um outro evento importante que vai estar associado ao Renascimento é a própria queda de Constantinopla, a invasão dos turcos otomanos no Império Bizantino, fazendo com que os bizantinos procurassem outras regiões para morar. Essas regiões foram o que vai ser a Itália, o que iria ser a Grécia, né, as regiões mais ao Mediterrâneo, ali da Europa Ocidental, trazendo consigo toda a sua bagagem cultural. Certo? Então você vai ter esse renascimento principalmente no berço italiano e no berço grego, né? Justamente por causa dessa chegada desses bizantinos para essas regiões. Dando prosseguimento, então, continuando com o movimento do Renascimento, a Europa está nesse século 14 ao 16, uma profunda transformação em sua cultura, né, o seu pensamento. E aí começam a surgir muitas críticas em relação ao pensamento medieval, que era um pensamento altamente religioso. Esse choque cultural vai fazer com que as pessoas na sociedade medieval começassem a questionar as ideias colocadas naquela sociedade. Por que nós pensamos assim? Por que a medicina pensa desse jeito? Por que a ciência pensa desse jeito? Então você vai ter uma necessidade de negar a cultura medieval e se abrir para uma cultura nova, para uma cultura do renascimento, a criação de algo novo. Onde esses pensadores vão se inspirar? Vai ser na inspiração da antiguidade, na Grécia Antiga e na Roma Antiga. É lá que eles vão buscar os filósofos, é lá que eles vão buscar o que é escultura, o que é pintura, o que é arte, o que é ciência. Então você vai ter inspirado na antiguidade esse renascimento. A luz estaria na antiguidade, a harmonia, a beleza, a perfeição estariam na antiguidade. Na sociedade medieval, seria considerado algo fechado, recluso, limitado, principalmente por causa da influência religiosa. Era uma maneira de negar a cultura medieval e permitir a criação de coisas novas. Principais características do Renascimento, ali entre fim do século XIII até o século XVI, XVII. O humanismo, agora o homem será valorizado, o antropocentrismo. Se na sociedade medieval Deus era o centro da cultura, agora a cultura renascentista vai ser o homem, a capacidade humana de esculpir, de fazer pintura, de fazer arte, de fazer ciência. Outra característica é racionalismo, em oposição ao pensamento religioso. Você vai ter agora um pensamento racional voltado às questões da matéria, voltado às questões do pensamento científico. O que eu posso provar? E o individualismo, né? O homem agora por si próprio será capaz de atingir seus objetivos, fazer arte, fazer ciência.
Então, essas são as principais características. No movimento do Renascimento, vai ser muito comum a prática do mecenato, né? São admiradores da arte, ricos comerciantes. Vale lembrar que as cruzadas permitiram o surgimento do comércio, o retorno das cidades. Então, os admiradores da arte, ricos comerciantes e parte da igreja também vão passar a patrocinar, a bancar a vida artística de muitos renascentistas. Então, é uma proteção das letras, das artes, era um incentivo, afinal, toda a sociedade agora estará em processo de transformação, e até mesmo pela questão do status social, certo? Então, você ter uma obra de arte em casa, você participar dos salões de arte, exposição de pinturas, reuniões científicas, isso será bem visto e também será uma questão de status social para essa nova classe de comerciantes que vão estar surgindo e vão estar se tornando ricos comerciantes para essa transição do fim da Idade Média para o início da Idade Moderna. E temos aqui, então, algumas obras renascentistas para a gente dar uma olhada. Essa é Pietà de Michelangelo. Reparem na escultura, na perfeição, né? Lembrando sempre a característica do homem, né? Essa valorização do homem, do corpo humano, do corpo físico, onde você vai ter como objetivo a perfeição, e aqui você pode olhar os músculos, né? Toda a escultura em seu estado perfeito. Teremos também a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que é uma das pinturas mais famosas da humanidade. Temos o Nascimento de Vênus, e aqui a gente pode ver uma influência da Grécia Antiga na obra renascentista, né? O Nascimento de Vênus faz alusão aí à mitologia grega, à religião politeísta que existia na Grécia Antiga. Então, é uma forma de se inspirar na arte grega, de trazer toda a luz, toda a harmonia, toda a perfeição. Né? Se de um lado você vai ter a cultura medieval sem a busca dessa luz, né? Na arte medieval você não vai ter essas cores, você não vai ter essa parte do homem sendo exposta, né, através do seu corpo. Essa obra aqui, O Nascimento de Vênus, é de Sandro Botticelli, um importante renascentista também. E aqui a gente finaliza, então, com A Primavera, que também é uma obra de Sandro Botticelli, trazendo aí toda a questão da perfeição, da harmonia, o retorno à natureza, as questões dos elementos, né, os elementais da natureza, o anjo ali em cima voando, as pessoas dançando. Você vai ter essa questão da mitologia da antiguidade retornando também, os corpos das mulheres, né, em vestidos transparentes, o que era algo totalmente contrário ao pensamento medieval e religioso, né, afinal é um pensamento com influência religiosa. Enfim, temos então o Renascimento como esse movimento muito rico de renascer, fazer renascer a cultura na sociedade que está saindo da Idade Média e entrando para a Idade Moderna. É uma nova forma de se pensar, são novos valores e novas características. Se a sociedade medieval representa uma sociedade influenciada pela religião, a sociedade moderna, principalmente no movimento do Renascimento, vai ser uma arte voltada para o homem, né, para o corpo do homem, para a perfeição de seus corpos, para a ciência, para a busca da razão, para a busca da luz. É por isso que a Idade Média, para os renascentistas, é chamada de Idade das Trevas, porque ela é fechada, ela é reclusa, ela não tem a luz que tem nas obras renascentistas, essa busca da luz, da harmonia, o uso de novas fórmulas de tinta, né? Tudo isso vai estar sendo buscado pelos renascentistas, coisa que não era na sociedade medieval. Então, é um processo de transição muito importante. Lembrando que os renascentistas não negavam a religião. Inclusive, muitos religiosos pagavam os renascentistas para pintar as catedrais e as igrejas. Eles não negavam, eles eram cristãos e está tudo certo, tá? Eles não eram ateístas, eles eram cristãos. Eles só queriam agora uma nova forma de pensamento, uma nova forma de produzir arte, uma nova forma de estar pensando sobre harmonia, perfeição, sobre arte, um novo pensamento diante do homem. E a gente encerra os nossos estudos por aqui. Esse é um aparato geral da importância dos movimentos renascentistas. Até mais, até a próxima aula.